Seguindo, né? Mais uma semana aí. Hoje acho que é o dia 25, né? Hoje. Hoje eu tô um pouco melhor do que ontem, né? Mas ainda tô com um pouquinho residual ainda. Eu levo um tempinho pra melhorar, né? E realmente, pessoal, tudo que tá na. Tudo que você vê por aí sobre autismo, né? Cara, agora que eu tô realmente finalmente me entendendo, entendeu? Cara, é surreal, né? Uma visita inesperada, aí aquele blá 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 de vozes no ambiente, né? Você não estava esperando aquilo. É uma falta de previsibilidade, né? Que vai muito além de horário, né? E rotina. Vai muito além, né? Pode ser até mudanças em relações interpessoais entre pessoas, né? Dinâmicas, né? Por isso que eu gosto de música repetida, né? Com estrutura, né? Com repetição, porque aqui isso me acalma, né? Me deixa calmo. Talvez por isso que eu me identifiquei com o tipo de música com 16 anos. É, e viver assim, ter essas limitações tem certas implicações, sabe? É difícil começar uma rotina quando o ambiente muda muito, né? Por exemplo, né? Quando eu estou sozinho né, e o ambiente é mais controlado, né, com questão de estímulos, barulho, eu me sinto como eu estivesse só eu, né? E eu foco no que eu tenho que focar. Muitas vezes eu coloco um fone também, né, para ajudar com música. Agora, quando tem mais coisas no ambiente acontecendo, eu me sinto assim, bloqueado, travado, entendeu? Por isso que o meu rendimento trabalhando em casa é muito superior, né, do que trabalhando de forma presencial. Por isso que eu não conseguia às vezes pegar tanta informação numa biblioteca, né, num espaço onde tinha mais pessoas, né, mais coisas acontecendo simultaneamente. Eu sempre funcionei infinitamente melhor sozinho, né, no meu mesmo espaço, né, mesmo espaço. Esse é o meu funcionamento, né? E quando eu tô assim, travado para fazer a rotina, porque tem coisas a mais no ambiente, aí eu entro em hiperfoco, entendeu? Aí eu entro nas coisas que eu gosto, que me gera prazer, seja matemática, né? Seja reflexões, né? Que eu gosto de refletir também, né? Eu gosto muito de sociologia, por exemplo. E muitas vezes até a própria matemática vira reflexão, né? Por exemplo, né, teve um dia que eu brisei naquela ideia do infinito, né? Será que existe o conjunto de todos os conjuntos, né? Porque na matemática a gente tem uma noção, né, de ordem, né, de coisas, né, através da canalidade de conjuntos, né? Que é o tamanho do conjunto, né? E com isso a gente consegue trabalhar com o infinito, né? Porque na verdade essa relação de ordem é definida através de funções, né? Só tem uma função injetora de um conjunto para o outro, quer dizer que esse conjunto é menor que o outro conjunto. É como se fosse uma cópia desse conjunto dentro de um outro conjunto, de uma representação, tá dentro, uma cópia, um subconjunto, né? É, E aí, moral da história, né? Olha que brisa que saiu nesse dia, né? Se existe um conjunto X de todos os conjuntos possíveis, né? Então, em particular, o próprio X está lá dentro, né? Autorreferência, né? E também todos os subconjuntos de X, né? Todo subconjunto de X também está lá dentro, né? Ou seja, as partes de X está contido lá dentro. Olha a contradição, né? Olha a contradição. Olha que loucura. Então, se a gente tenta, então, né, aprisionar o infinito num único objeto, né, o próprio infinito, né, ele sai desse recipiente, né, ele sai desse recipiente, né, e ele se manifesta de uma forma que fica maior que esse próprio infinito que ele está lá dentro do infinito. Então não tem como a gente prender o infinito dentro de um único objeto, né? Porque dentro desse objeto vai ter um outro infinito que é maior que o próprio infinito, que é de fato o conjunto das partes, né? Porque olha a contradição, se existe x de todos os conjuntos x
Então, a gente consegue demonstrar que o conjunto das partes é um subconjunto de X. Isso é contradição do teorema de Cantor, né? Porque o teorema de Cantor diz que todo conjunto B é estritamente maior, estritamente menor em carnalidade que a carnalidade do conjunto de suas partes. Esse é um teorema, né? Inclusive esse teorema, né, ele consegue provar que existem infinitos tipos de infinitos, né? Eu consigo sempre construir um infinito maior que um outro infinito. E essa sequência não para. Então, da mesma forma que existe, assim, os naturais, que a gente conta, né? O 0, o 1, 2, o 3, a gente pode também construir uma sequência, né? Aleph 0. Quem que é o Aleph 0? Aleph 0 é o infinito enumerável, né? É o primeiro infinito, né? É o infinito menor que existe, né? É o infinito contável, né? É o infinito que a gente consegue contar. 0, 1, 2, 3, blá, blá, blá. Depois tem mais um infinito, né? Que é um infinito maior que esse infinito, né? Que é um infinito que a gente não consegue contar mais, né? Um infinito maior que esse infinito. E a gente vai produzindo cada vez maiores infinitos, né? Se a gente usar a ideia aqui, dado um conjunto, né? Dado um conjunto, eu consigo produzir infinitos maiores, né? Por exemplo, se eu pego os naturais, só para fixar as ideias, se eu pego um conjunto finito, né? Com 10 termos, o conjunto das partes é o conjunto de todos sobre o conjunto desse conjunto. Então aqui envolve combinação, né? Se eu fixo, se eu fixo um K entre 0 e 10 e olho todas as combinações possíveis, né? Todas as combinações possíveis, isso vai dar K fatorial dividido por K. N vai dar 10 fatorial dividido por K fatorial, né? Dividido por 10 menos K fatorial, né? Ou seja, esse é o binômio de Newton, né? Esse é 10, o binômio de 10 de K, né? Então, se eu faço para cada K e somo todo mundo, né? O que vai dar? Vai dar 2 elevado a 10 possibilidades, né? 2 elevado a 10 possibilidades, onde 10 é a cardinalidade do conjunto finito, né? E para o conjunto infinito, né? Já é complicado, né? Porque, tipo, você não vai conseguir agora fazer 2 infinito, né? É uma mera notação, né? No fundo é só uma notação, né? O Aleph 0 é uma notação, né, para a canalidade do infinito numerável. Depois tem uma outra, né? Tem um outro ordinal, né? Que é maior que esse cara, que é um outro tipo de infinito. E é fácil produzir isso, né? Começa com os naturais, olha para as partes naturais, todos os conjuntos naturais, né? Essa canalidade, esse infinito é maior que o infinito. Aí se eu pego de novo, aplico as partes, dessas partes, vou ter um novo infinito que é maior que o anterior e assim sucessivamente. O infinito é estranho, né? Porque se você pega um intervalinho pequenininho, né? Da reta, aberto de 0 a 1, esse infinito é maior que o infinito dos naturais, né? O infinito é muito estranho, gente. O infinito acontece muitas coisas bizarras, sabe? É, Mas é isso, eu vou tentar não entrar em hiperfoco em matemática, né? E usar a matemática como recompensa, né? Porque se eu conseguir fazer a minha estrutura, né? Que é chata, né? Eu não vou mentir pra você, eu não gosto de cloud, mas eu preciso tirar certificado, né? Eu gosto do trabalho de cientista de dados, né? Aplicar estatística, né? Gosto. Também eu farei qualquer coisa, sabe? Programação, qualquer coisa. Preciso de renda, né? Mas claro que para mim que é autista, né, que tem hiperfoco, né, quando é algo prazeroso, né, a gente nem come, né, a gente nem toma água, né, que é ruim na verdade, né. É, né, então é isso. Na faculdade eu passei a mesma coisa, na mesma estação também, coisas básicas, física básica, eu ia mal, não tinha disciplina para estudar. Matemática eu estudava de forma muito atípica, eu não estudava para prova, eu estudava indo além, né.
Eu estudava para coisas que nem precisava estudar, mas que me deu base, né, para ir bem nas provas. Eu ia em coisa de doutorado, não é questão de ego, sabe? É questão que eu gosto, né? Então, assim, isso na verdade mais me prejudica do que ajuda, né? Porque ao invés de ser aquele aluno regular que estuda, né, que vai bem em tudo, eu vou ser aquele aluno estranho que vai bem em coisas avançadas, mesmo estudando com disciplina, seguindo só que tá ali, né? Mas a nota ia saindo, né? Então, por isso que eu tenho que ser muito sistemático, sabe? Criar estrutura rígida, né? Com pausas, com recompensa. É uma vida muito complicada, sabe? Uma vida que não flui de forma simples, né? Mas você tem que estar ali, lutando, né? Engessado, com listas, com previsibilidade, com organização, para as coisas fluírem, sabe? Senão não vai dar certo. Essa é a minha vida, sabe? Como autista. Senão não vai dar certo. Para mim, escovar os dentes, tomar água é uma coisa que não é natural. Eu preciso de lista, eu preciso de organização, eu preciso de previsibilidade, né? Senão não flui. Eu preciso de transformar minha vida em baby steps, sabe? Pequenas unidades de tempo, né? Se eu fiz 1 hora de coisa chata que eu preciso fazer para pagar boleto, entendeu? É vitória, entendeu? E assim vai, né? Porque a minha forma, eu não sou movido por dinheiro, mesmo precisando de muito dinheiro, sabe? É muito louco a minha cabeça. A cabeça pensa diferente. É algo interno, sabe? Então, assim, é foda, é difícil. Mas é isso, gente. Hoje vai ser mais um dia, né? Só um desabafo mesmo. Espero que eu consiga, né, no caos, né, conseguir ir com a minha rotina, né, fazer as coisas que tem que fazer para conseguir o trampo, né. E é isso.